Olá, estamos começando mais uma live. Viva Mais Mulher. Isso aí. Vamos chegar. Você que está assistindo talvez outro dia, outra hora. Compartilha. Fala para os amigos também dessa live. Chama todo mundo para assistir. Tatiane. Seja bem-vinda. Rosana. Aproveita aí, aperta no aviãozinho, compartilha. Isso aí. Vamos chamar todo mundo. A gente já a Gláucia Mariotti entra e a gente já vai ter um momento especial. Vai dando um feedback aí, gente. Se o som tá bom, vocês estão conseguindo ouvir bem? É verdade. Se tá tudo tranquilo aí, vamos fazer um teste com 2 fones. Fala pra gente. Rosana, Tatiane, vocês estão conseguindo ouvir? Enquanto isso, compartilha, chama o povo. Isso, dá tempo. Tô aqui convidando todo mundo. Amanda Mesquita, lá de Volta Redonda. A Gláucia também já entrou, sejam bem-vindas. Seja bem-vinda. Vamos compartilhando. Já eu vou aceitar a solicitação da Gláucia, mas enquanto isso vai compartilhando. E a gente vai falando um pouquinho também sobre a agenda da igreja. Domingo tem culto de celebração às 19 horas, tá? Sim, tem sido uma bênção. Tem sido muito bom. Um tema muito poderoso. É um derramar do Espírito nas famílias, tá? Então, assiste. O culto é transmitido, é presencial para vocês que são aqui de Formosa, seguindo todas as regras, tá? Do decreto. E a transmissão é pelo Facebook. Depois também eu creio que na segunda a gente já coloca no YouTube, né? Sim. E assiste lá também, tá? Ricardo Castro tá entrando aí também, seja bem-vindo. Vai chamando, gente, aproveita aí para chamar, convidar as pessoas, tá? Para poder assistir essa live. Já tive um tempo com a Gláucia e eu tenho certeza que ela vai falar coisas poderosas para nossa vida. Amém. Ana Paula, Laudivan, bem-vinda, Ana. Denilze, de Volta Redonda, seja bem-vinda também. E na terça-feira a gente tem a nossa live culto pelo Instagram, tá? Na terça-feira pelo Instagram. A próxima terça-feira é com o pastor Chicão, pastor Francisco de Volta Redonda, tá? E na quarta-feira a live da Viva Mais Mulher. Tem uma convidada super especial. Você quer falar? Eu falo. Pode falar. Pastora Cláudia Gomes. Olha que honra. É uma honra mesmo. Pastora Cláudia, esposa do bispo José Elias, uma mulher de Deus. Ela vai estar conosco falando sobre educação por princípios cristãos, né? Ela que é diretora ali do colégio, IPE, Instituto Presbiteriano de Educação. E ela vai estar conosco, eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá? Vamos compartilhando. Tia Gabi tá acompanhando a gente, hein, Tia Gabi? Sempre vejo entrando aí. A gente já vai aceitar o convite da Gláucia. E na quarta-feira, gente, eu falei de terça, a live culto pelo Instagram da família Viva Formosa. E na quarta-feira tá tendo culto presencial, tá? Propósitos é o título do tema do culto de quarta-feira. Tem sido uma bênção. Hoje foi uma bênção. Olha lá, tem mais Preciso de Ti, Jesus entrando. Doce BRUP entrou. Boa noite, Gabi. Vamos então compartilhando. Quem não conhece, essa daqui é a presbítera Maria Luísa. Oi, gente, tudo bom? Ela tá aqui comigo, me acompanhando. Quase sempre, né? Quase sempre. 90%. Estamos aqui juntas. Das lives estamos juntas. E Deus tem sido muito bom. Temos tido muitos testemunhos. A Olinda entrando de Planaltina. Seja bem-vinda, Olinda. Tem sido um tempo de muito crescimento, muitas mulheres sendo edificadas, né? É verdade. Tão bom a gente ter esse momento de ouvir umas às outras, saber que muitas passam por que a gente passa, né?
E é muito bom a gente... A gente ouviu os sucessos, mas também às vezes as dificuldades, né? Todo mundo passa por dificuldade, né? A gente acha que a vida do nosso vizinho é perfeita. A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas ninguém sabe a luta que ela passa, as dificuldades, né? Então tem sido muito bom, a pastora Eva compartilhou uma palavra muito legal, como se descomplica, foi joia. É verdade. Né? A pastora Leila sobre mulher, sobre ser curada. Né? Pastora Camila Chagas, tantas mulheres poderosas, cheias de Deus. Vamos orar? Você ora para a gente começar? Sim. Vamos orar então. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Muito obrigada pela vida de cada mulher. Senhor Jesus, eu te adoro por esse momento tão precioso que o Senhor tem separado para falar conosco. Sim, Pai. Deus, usa a vida da tua filha, ó Pai, Sim, Deus. que vai trazer a tua palavra, que vai trazer, Senhor Jesus, testemunho de vida, ó Pai, do teu poder. Deus. Senhor, fala no nosso coração de uma forma poderosa. Nós já queremos repreender, ó Pai, todo o problema, toda a dificuldade na internet, o que for, Deus, nós repreendemos agora todo o levante, todo o mal em nome de Deus, que essa live seja para a glória do teu nome, e dê tudo certo. Senhor, toma o teu lugar, Senhor Jesus, eu tua filha com autoridade. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Tayana entrou, Tatiana Marques entrou, Wilton, Dega Carvalho, Carol também. Sejam bem-vindos todos. Vamos a... Então, tá bom, gente? Vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Fala aí pra gente. Manda um joinha. Tem alguém também mais entrando? Olá! Olá! Que bom, dá para ouvir você bem. Pai, Senhor! Paz, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida profissional, pessoal, com mulheres tão importantes, tão vitais, né? Que nós somos vitais. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada por você participar, aceitar o convite. A glória a Deus mesmo. Às vezes as pessoas ficam assim, não sabem muito o que falar, como falar, mas eu tenho certeza, quando a gente aceita o primeiro lugar o convite e se dispõe a falar de algo do Espírito Santo, ele conduz tudo. Verdade. Né? Antes de você começar, eu quero fazer uma apresentação. A gente faz uma apresentação da pessoa. Uhum. E eu peguei uns dados aqui, seu. Vamos lá? Vamos. Gente, para quem não conhece, Glaucia Mariotti, ela tem 36 anos, 15 anos de casada, chefe confeiteira. Olha, devo admitir, eu e a presbítera Maria Luísa, a gente fica babando. Eu até falei pra pastora, olha, pastora, ela tem que mandar um bolo pra gente, mas tá tão longe. Não, já falei, quando a pastora vir em Volta Redonda, nós vamos fazer um jantar aqui. Nossa, celebrar esse momento aí. E o pior é que a Maria Luísa está grávida, né? Nossa, aí aqueles docinhos deliciosos. A gente fica um prazer, se deliciando pelas fotos. A Glaucia tem 2 filhos, a Liz de 11 anos e o Caléu de 8, né? Uhum. Algumas curiosidades para a gente conhecer um pouquinho mais a Glaucia. Ela é muito sonhadora, batalhadora, busca sempre fazer o melhor, consequentemente, ela é exigente consigo mesma. Ela detesta a rotina, ama comer bem e sempre faz jantares especiais em casa para a família. Gente, quem passou esses dados aí? Ai, agora... Quem será? Quem será? É muito ativa, gosta de produzir, inclusive fiquei sabendo que já deu aula de teatro. Isso. E produziu até uma peça. Que legal! Ama viajar e passear, tem sempre uma nova ideia, é muito amiga, um bom coração e adora ajudar as pessoas. Ai, quem falou isso tudo de mim, gente? Procura aí perto de você que você acha. Que legal! Aí a Amandinha tá falando, né? Ela ama receber os amigos. É isso mesmo, isso é bom, né, Glaucia? Ah, que linda, Denilson, muito amiga. As amigas puxam sardinha, né, pastora, pra gente. Isso é bom, isso é bom. A gente precisa dessas. Verdade, a gente precisa de amigos, né? Acho que toda mulher precisa de uma amiga, de um amigo, né? Alguém
a Denilce fala isso para mim, a amizade cristã tem que ser com propósito. Você tem que ter amizades com propósito. Pessoas que ajudem você a prosseguir, que ajudem, que te estimulem a avançar, te estimulem a não desistir dos seus sonhos. É verdade. Nós que temos esse entendimento da palavra de Deus, precisamos ter isso como uma verdade na nossa vida, né? Que a amizade, ela tem um benefício, mas dentro de um propósito. Aham. Hein? É verdade. E aí, conta um pouquinho, então, pra gente sobre você. Eu falei um pouco, mas ontem nós conversamos e você me contou tanta coisa interessante, né? Eu até Na verdade, compartilhei. ontem a gente estava trocando, né, uma ideia sobre o que falar, o que dizer, né, dentro desse quadro de uma mulher empreendedora e de uma mulher que hoje em dia a mulher precisa muitas vezes trabalhar, né? A gente não tem mais, como na época da minha mãe, por exemplo, que ela ficou ali voltada mais para a criação dos filhos, com o apoio do meu pai. E a realidade disso hoje mudou muito, porque hoje em dia a mulher tanto precisa ajudar, muitas vezes precisa, e como também isso faz com que ela se sinta realizada profissionalmente. Verdade. A gente estimula você tem filha, né? Eu também tenho filha, a elas estudarem, aprender uma língua, se prepararem para o mercado de trabalho. Então, a gente já desde pequeno, a gente já ensina nossos filhos e também as nossas filhas a entrarem dentro desse quadro de mercado de trabalho, o profissional, se preocupar com o futuro profissional delas, né? E eu sempre, minha mãe me criou assim, ela me criou mentalizando que eu fosse uma profissional. Minha filha, você precisa se preocupar com o seu futuro, você precisa estudar, você precisa ter o seu trabalho, é importante você ter o seu espaço. Eu já cresci dentro dessa mentalidade, assim, as minhas tias, a minha mãe, Sempre te incentivando, né? sempre. Algumas medidas pela frustração, porque algumas mulheres eram frustradas, e às vezes porque o marido não tinha aquela consciência da necessidade, e às vezes acabava me incentivando para que eu tivesse meu dinheiro, a minha individualidade, né? E outras é porque dando importância ao fato de a gente ter algo para chamar de seu, né? Tipo assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho algo que me realize. É claro que eu, enquanto mãe, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa realizada. Eu amo os meus filhos. Eu acho que o filho é uma prova linda de amor de Deus por nós. Ele dá um filho pra gente porque ele confia na gente. Então, seja isso de uma maneira de adoção ou de uma maneira, né, biológica, que seja, é uma confiança ali que você está estabelecendo, né? E eu acho importante, é válido isso, a mulher que também se vira, não, eu quero só ficar na minha casa, cuidar dos meus filhos, esse é meu chamado. Amém. Eu acho muito legal, eu acho bonito, eu acho super importante. E existe também a mulher que quer fazer isso, mas também quer trabalhar, mas também quer tá no mercado de trabalho, está inserida em alguma coisa, tem algo para dar, né? Vamos dizer assim, tem algo para dar para a sociedade de alguma maneira, né? E eu sempre tive esse chamado no meu coração, essa vontade de fazer algo além, algo que contribuísse tanto com o meu lar, quando né, enfim, eu me casasse, tivesse meus filhos, mas que também eu pudesse contribuir com outras pessoas. E eu fiz teatro, né? Como você falou, fiz teatro muitos anos, eu fiz acho que mais de 15 anos de teatro. Foi muito tempo. Foi bastante tempo, até eu conhecer Jesus e depois ficar só fazendo realmente ali para a igreja, dentro do contexto cristão, né? E eu tinha aquela vontade aquela coisa do jovem, né? Você quer brilhar, né? Você quer fazer as coisas acontecerem na sua vida, você quer conhecer pessoas. Eu tinha 1 milhão de amigos, né? Eu falo assim, gente, como que conhece tanta gente? Minha mãe falava, realmente, eu conhecia muita gente. Foi muito bênção assim, na minha vida esse tempo do teatro. Eu aprendi muitas coisas importantes, aprendi a sonhar, a importância do ensino, a importância de você falar bem, né? De você conhecer, de você ter conhecimento sobre história, sobre cultura.
Isso é muito importante. E eu aprendi isso ali no teatro, dentro desse contexto do teatro, né? E o que acontece? Eu me formei em letras, eu sou formada em letras, formada em português e espanhol, e depois eu fiz uma pós de literatura. E eu fui muito para esse âmbito da educação, porque eu acho que combinava muito com a questão da cultura, do teatro também, né? A questão da linguagem era uma coisa que para mim era muito importante. Eu entrei dentro desse trabalho. Só que assim, a confeitaria aconteceu sem propósito, assim, não foi com propósito de virar uma chefe de cozinha, né? Uma chefe confeiteira. Foi com propósito de aprender a fazer um doce. Eu vou ali É fazer verdade, você começou assim, tipo, vou aprender para fazer quando precisar, essas coisas assim? Exatamente. Vou falar, porque eu gosto muito de doce. A minha família é aquela família que todo almoço tem uma sobremesa depois do almoço, né? Minha mãe sempre fez doce, pavê, né? O famoso pavê. E aí tinha um pudim, então um bolo caseiro. Eu sempre tive, assim, esse contato com a sobremesa, né? Mas aí, quando eu fiz um curso, porque eu estava um pouco frustrada enquanto professora, um pouco chateada, as coisas demorando a acontecer. Você chegou a atuar como professora? Sim, eu dei aula na prefeitura, pela prefeitura em Angra, dei aula em Volta Redonda também, algumas escolas privadas, dei aula durante um tempo, né? Dei aula lá na igreja também, no CETEC. E aí eu fui fazer o curso movida por um sentimento de que faltava algo, né? Tava faltando alguma coisa, né? Assim, eu sentia que eu precisava de algo para me preencher, assim, um encontro profissional. Quando eu fui fazer o curso, não foi com o propósito de virar uma profissional do doce. Mas aconteceu. Eu gostei, aí eu comecei a fazer na célula, aqui em casa. Eu fazia para as pessoas que vinham no Casados para Sempre, porque meu marido e eu, a gente dava Casados para Sempre. E aí o pessoal fazia para eles adoravam, né? Porque eles eram minhas cobaias. Aí o Luffy, o pastor Luiz Que Fernando, dificuldade, né? Que devia ser. Coisa difícil. E o pastor Luiz Fernando, o Luffy, né? Sim. Ele me incentivou, ele falou: vamos fazer uma logo para você? A primeira logo para mim quem fez foi o Luffy. Foi ele. Foi ele. Então isso é culpa do Luffy. Porque Olha aí eu lembro que minha primeira encomenda mesmo, que eu tenho uma mão boa assim para massas, tipo pães, panificação, né? Eu gosto muito de panificação. Eu fiz um curso de panetones, a pastora Cláudia, esposa do bispo, encomendou para dar de presente para as professoras da igreja. E ela encomendou uma quantidade muito expressiva, acho que foi, sei lá, uns 200. Nossa. E mãe, e agora? Ela ligou aqui para minha casa, o telefone que o Lufo colocou, né? O telefone da minha casa. Eu gostaria de encomendar. E eu falei, meu Deus do céu, olha as proporções que o negócio estão tomando. E aí a gente começou a fazer aqui, minha mãe me ajudou. Fizemos aí vários os panetones. Aí eu lembro que eu fui lá na igreja entregar. E o Luffy super empolgado, que o Luffy gosta muito de doce, né? Ele é a esposa dele. Aí coloquei também para vender lá na igreja. Então, quando eu vi, as coisas tomaram uma proporção muito grande. Que eu já não conseguia mais retroceder. E aí eu fui fazendo cursos. Eu fiz todos os cursos aqui em Volta Redonda que eu fiz. Eu falei, bem, agora eu preciso me profissionalizar mais. E aí eu fui para São Paulo e fiz uma escola de confeitaria em São Paulo. Que abriu muito a minha mente, me trouxe uma visão muito diferente do negócio. E eu sempre fui muito incentivada pelo meu esposo. Isso é muito importante também. Sim. Quando se é casado, imagina você ir para São Paulo, ficar dias estudando. Sim, e você não ter uma pessoa ali para te incentivar, né? Alguém para te ajudar, alguém para... Ou seu marido não concordar. Precisa, Amós 3:3, né? Haverá acordo, né? Se os dois não andarem juntos, precisa ter o acordo, né? E graças a Deus, o Júnior sempre foi uma pessoa que me jogou para cima, assim, não vai ser bom para você. E financiou isso a princípio, deu eu fazer esses cursos em São Paulo. E eu fiz cursos com chefes muito requisitados. Assim, eu falo, no meu mundo, eles são pessoas muito famosas. Eu brinco assim, se eu falo o nome para você, você vai ficar, não sei o quê. Mas o meu mundo, né? Para confeitaria são, né? São megas, assim. E foi muito importante esse conhecimento. Também conhecer os profissionais da confeitaria fora daqui de Volta Redonda.
a forma com que essas pessoas trabalham, trocar ideias. É muito bom, né? Você ter esse tipo de relação. O último curso que eu fiz já tem um ano e meio, 2 anos, que eu fiquei já um tempo mais extensivo em São Paulo. E foi assim, teve uma bagagem para mim muito forte de relacionamento com pessoas, também da confeitaria. Foi assim, que tu me trouxe assim, muito conhecimento, assim. Oi, quanto tempo que você está na confeitaria? Tem 7 anos. Tem 7 7 anos. anos. Isso. E aí eu abri o café, né? Eu tinha um café que chamava Glaucia Mariotti Cafeteria, aqui em Volta Redonda. Eu fiquei 1 ano de portas abertas e foi muito trabalho, né? Comida não é fácil. Quem trabalha com comida sabe que não é fácil. A gente trabalha muito e eu era assim, eu tinha que ter vários braços para várias funções e eu ainda era muito imatura para ter uma empresa assim nesse porte. Então eu falo assim para as pessoas que o café foi a maior escola que eu tive na minha vida. De tudo que se deve e que não se deve fazer, eu aprendi as duras penas, né? Porque eu sofri ali, não saber administrar, até não saber, às vezes, conduzir a equipe, tudo isso eu fui aprendendo ali no dia a dia, na marra. Né? E hoje eu falo assim que eu acho que eu posso dar um curso no Sebrae. Porque foram tantas coisas que eu vivi ali na prática, que eles tentam lhe ensinar, né? Teoricamente, para as pessoas, né? E eu vi que ali, para mim, foi uma grande escola. Foi uma grande escola. Mas é bom você até falar isso, Glaucia, para como a gente estava falando antes, para as pessoas verem, né, como nós conversamos, que nem tudo é um mar de rosas. A gente também falha. Tem uma participante aqui falando, mas era divino. Era mesmo. Eu fui lá uma vez. Nossa, era delicioso. Tati. Mas então, acontece, né? Acontece. O que acontece é que eu vivi uma adrenalina muito grande. Uma falta de tempo. Porque às vezes o café estava de portas fechadas para muitos, mas 2 horas da manhã eu estava lá trabalhando. Né? Porque eu não deixei de continuar fazendo casamento, porque eu tenho um buffet de doces finos para casamento, então eu continuei atendendo fazendo as duas coisas. Fazendo as 2 coisas. Nossa, era muito... E assim, só que Deus é maravilhoso, assim, porque Ele põe pessoas. E eu tive pessoas no café muito importantes e vitais, assim, para mim. Eu tive uma equipe muito boa, né? E pessoas que eu podia realmente contar. E isso contribuiu muito para que eu pudesse realmente crescer, né? E atender as 2 coisas, claro. Porque eu estava lá 2 horas da manhã, mas tinham pessoas que se desprendiam para estar lá comigo às 2 da manhã, né? Só que chegou um momento que você começa a colocar, a gente tem que aprender a colocar as coisas na ponta do lápis. Então, se as contas não batem, se você trabalha para pagar só contas, você precisa rever isso aí. Né? E nessa de rever, eu decidi que era melhor, né, meu marido, os meus pais também tiveram muita influência nisso, que era melhor eu fechar o café e voltar a trabalhar de portas fechadas. Porque eu estava muito cansada e, assim, desestimulada por essa questão financeira. Então, eu decidi retornar por isso. E aí foi um novo, é como se eu estivesse recomeçando. E aí, quando a gente chega ao ponto de recomeçar, pastora, a gente fica pensando assim, será que vai dar certo? Será que não é melhor desistir? Tem medo? Tem. Você ficou com medo? Fiquei. Você tem um sentimento também de fracasso. Oi, Geisa, obrigada. Tô vendo os elogios aqui tão lindos. Tem um monte de gente aí. Tá vendo? E eu fiquei com esse sentimento, assim, de... Puxa, eu acho que não é mais para mim. Um pouco depressiva também. E voltar... quando eu voltei, veio a Mari comigo. A Mari é meu braço direito e esquerdo. Trabalha com você até hoje. A gente trabalha juntas. E a Ana Paula também veio junto na época. Que são pessoas que eu conheci no café. E que, na verdade, eu até conhecia, né, em outras ocasiões, mas assim, que a gente se estreitou o relacionamento ali, nós viemos juntas trabalhar. E um texto que me marcou muito é o livro de Ruth,
Porque quando Noemi fala com Ruth, vai embora, né? Volta para sua, né? Contextualizando, né? Resumindo, né? Vai para sua família, não tem mais filho para você casar, não tenho nada para te dar. E a outra nora vai embora, né? E Ruth fala: não, eu não vou, porque o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Aonde você for, eu irei com você. Aonde você morrer, eu morrerei com você e ali serei sepultada. Quando eu vim para cá, e a Mari e a Ana Paula veio comigo, eu vim assim muito sem esperança de dar um tino no negócio. E as coisas demoraram a acontecer. E nesse demorar, eu pedi, eu dispensei a Ana Paula, falei: Ana, eu quero que é melhor você procurar um emprego para você, as coisas não estão dando certo, eu não tenho garantias para te dar. E a Ana concordou: não, tudo bem, eu te entendo. E a Ana até hoje me ajuda, eu falo que ela é um freelance, né? Ela vem aqui de vez em quando dar uma mão pra gente. E a Mari, ela não aceitou a minha desistência. Porque eu estava decidida a desistir, né? E a Mari falou: não, eu não aceito. Eu acredito em você, eu acredito no seu negócio e eu vou ficar aqui com você até dar certo. Legal. E eu falei: gente, mas eu não tenho ter nada. Pessoas assim, né? Que te botam para cima, que acreditam em você. Às vezes até mais que você mesmo, né, Glaucia? E eu não tinha, assim, mais nada para oferecer para ela, a nível financeiro. Ela ficou comigo aqui, praticamente nós ficamos 1 ano sem tirar um salário. Nem ela, nem eu. E ela ficou aqui comigo, até o fim, assim, eu falo, né? E quando ela tomou essa... Beijo, prima, linda também. Te amo. E quando ela ficou aqui comigo, nesse contexto, parece assim que... Ela falou assim: vamos deixar as coisas do passado para trás, o que não deu certo, e vamos focar no futuro, vamos ter uma meta, um foco daqui para frente, né? E aí foi aonde nós focamos no nosso trabalho, Deus foi abrindo as portas, a gente trabalhou muito, várias pessoas também do ramo, amigos também, que, né, a gente não pode deixar de favorecer pessoas, porque Deus usa as pessoas para nos abençoar. É verdade. Né? E várias pessoas foram estendendo a mão pra gente, vários profissionais que eu tenho muita gratidão, e as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, eu comecei a me dar conta de um grande milagre dentro da nossa cozinha. E a gente começou a ter mais clientes, os clientes ficaram sabendo. Você faz em casa ou você tem uma cozinha fora? Eu tenho aqui na minha casa é uma casa grande. Meu marido fez uma cozinha industrial para mim. Então eu trabalho perto da minha família, não é no mesmo andar da minha casa, né? E aí a gente trabalha nesse ambiente ali da cozinha, que é no andar de baixo aqui. Então a gente voltou para esse contexto e aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram fluindo, foram tomando proporções muito grandes novamente, e dessa vez eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei: que bom, que agora eu tô começando, né? Enfim, tá dando certo. Dando certo, e eu vi que foi o melhor direcionamento que eu tomei, assim, com a minha família, de ter voltado. É importante a gente entender, enquanto empreendedora, qual é o momento de você retroceder. Qual é o momento de você... Peraí, eu vou parar um pouco agora e vou analisar melhor isso aqui. Eu vou parar. Não é vergonhoso. Mesmo que seja difícil, né? Mesmo que seja difícil. Porque às vezes a gente pensa assim: eu tinha um café na Vila, na 33, né? Aquele glamour, aquela coisa. Ai, nossa, o que as pessoas vão pensar? Não importa o que as pessoas vão pensar. O que importa é aquilo que Deus quer fazer. Amém. Né? E você ouvir a voz de Deus, entender que é o momento de você parar, é o momento de você repensar e de você, até para você tomar um fôlego e ver qual é o melhor caminho. Peraí, deixa eu ver. Porque às vezes a mulher emocionaliza muito as coisas. Nós somos muito emocionais. E a gente é tendenciosa, às vezes, a tomar decisões erradas porque nós somos emocionais. E a gente, enquanto empresário, precisa desenvolver o lado racional. É verdade. Porque se a gente emocionalizar sempre tudo, a gente vai enfiar os pés pelas mãos. E eu enfiei os pés pelas mãos. Então, eu precisei dar uma retomada nisso,
peraí, deixa eu pensar melhor aqui, deixa eu avaliar melhor aqui como que eu vou conduzir o meu negócio daqui para frente. Ouvir mais e falar menos. Ter essa humildade de reconhecer que existem momentos que a gente precisa realmente respirar. E foi o que eu tentei fazer naquele momento. Eu falei, peraí, eu vou respirar, eu vou tomar fôlego. E para mim a importância, a família tem um papel muito importante dentro do desenvolvimento empresarial. Meu marido também é empresário, eu também sou empresária. Então, é importante eu ouvir a experiência que ele tem, a experiência do outro, balancear as coisas para poder continuar. E foi um desafio grande, mas agora, pastora, quando eu olho o caminho que eu percorri, eu penso assim, gente, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia. Porque o sentimento que eu tinha de derrota naquele momento não existe, sabe, nada desse sentimento no meu coração hoje. Porque eu sinto realmente que eu venci as dificuldades. E sem precisar abrir mão do meu sonho, de ser uma profissional bem-sucedida. E é possível a gente ser bem-sucedido no nosso trabalho como cristã, né? Nós somos mulheres cristãs, mulheres que têm Deus como principal ali, no protagonista. Como direção, né? Direcionamento. É possível você, mesmo no seu trabalho, você honrar a Deus. Você tem uma palavra, às vezes vem noivos aqui fazer degustação e sempre que eu tenho oportunidade de dar uma palavra, de falar alguma coisa que seja bênção, eu uso esse gancho, eu oro pela vida deles, eu até já falei que eu tenho um diferencial, hein, eu oro pelos meus clientes. Para que o casamento deles seja abençoado e que a vida deles seja um casamento, né? Eu falo assim, olha, tem duas decisões muito importantes na vida. A primeira é o Deus que você serve. A Deus, né? E a segunda é com quem você vai se casar, hein? Eu falo assim com os clientes. Porque se você casa mal, você tá encalhado. Quem tá solteiro não tá encalhado. Tá encalhado não casa mal, né, pastora? É verdade. Então, a gente fala, eu falo às vezes quando eu tenho oportunidade, a gente cria um vínculo, né? E aí a gente, sempre que eu posso dar uma palavra a respeito disso, eu falo e tento ser bênção na vida das pessoas. Eu entendo que, primeiro de tudo, esse é meu chamado. Levar e de pregar o evangelho. Então, eu acho que isso é interessante, então, se você falar, porque às vezes as pessoas realmente até são cristãs, amam o Senhor, mas chega ali no trabalho, se acovardam, ficam com vergonha, assim, né? E isso é tão perigoso, né? Porque o Senhor nos chamou para ser o diferencial no mundo, né? Precisa mostrar isso, mostrar esse Deus, né? Abençoar as pessoas. Eu acho que o que você falou é importantíssimo, né? Abençoar os seus funcionários. Olha, aqui, né? A gente serve a um Deus e eu vou orar por você. Olha que coisa linda, verdade, né? Eu já tive esses momentos aqui eu tive um casal muito especial, eles vão fazer 1 ano de casado agora, que ele tinha sofrido um acidente na empresa dele, na CSN, né? E ele veio aqui e eles contaram ali a testemunha. Eu chamei meu marido, ele estava aqui também. Falei, vamos orar por eles. E nós oramos juntos. Foi muito bacana aquele dia. Eu sinto que foi importante para eles e também para a gente, sabe? O cliente, ele traz uma história. É importante a gente ver o cliente não só como uma pessoa que está fazendo uma compra, mas alguém que tem ali consigo uma história, que tem um motivo para estar ali, que você precisa tratar o seu cliente com essa importância. Para que você fideliza as pessoas assim também. Acaba que uma coisa soma-se a outra. E ao longo deste caminho eu fui me importando em fidelizar pessoas, fidelizar clientes, né? Criar um vínculo que vai muito além da entrega de um bolo ou até propriamente de se entregar um doce. Eu fico vendo às vezes umas postagens de pessoas que você faz bolo e as pessoas agradecendo, né? Assim, nossa, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado. Nossa, que bolo lindo, porque até mesmo
a forma como que você faz um bolo transmite o seu amor, né? Não só pela confeitaria, mas pelos clientes. Algumas pessoas, assim, eu tive uma cliente que mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de dizer que a gente consegue perceber que você gosta do que você faz. Aí eu fiquei tão feliz com aquele elogio, porque é real, a gente sofre, né, por essa cozinha, a gente batalha por ela. Por exemplo, eu amo confeitar bolos, eu amo. E sempre quero dar o meu melhor ali naquele momento, né, do bolo e nos doces, em tudo. Sempre a gente fala assim, gente, vamos declarar palavras aqui Porque quando você está 30 horas trabalhando direto, porque já fiquei 33 horas sem dormir, trabalhando, virando, né, uma noite seguida. Para um casamento? Para um casamento. E aí a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos declarar uma palavra de bênção aqui desse lugar, vamos ouvir. Porque a gente precisa, porque a gente vai ficando tenso, né? Tenso, cansaço. E o que você quer transmitir lá naquele casamento é amor. Aquela pessoa, você fazer um doce xingando, reclamando, ai, que, né? Nossa, eu não aguento. É impressionante, mas parece que até a pessoa sabe, né? Parece que não dá certo o negócio, né? Eu falava, a gente precisa proclamar palavras, ainda mais agora nesse momento do Covid, que as pessoas são muito desesperadas, sem saber o que fazer, perdendo emprego, ou sabe, preocupados se devem ou não investir, se devem ou não fazer alguma coisa em relação ao trabalho. Há esse medo, às vezes, que ronda o coração das pessoas. Eu entendo um pouco desse sentimento. O que eu penso é o seguinte, se você tem dúvida, não faça. Porque dúvida não é de Deus. Então, você não precisa perguntar para o seu pastor ou para um grande sábio amigo se você deve ou não deve fazer aquilo. Se você tem dúvida no seu coração, já está a resposta aí. Não é o momento. Não faça, né? Não faça. Não faça. Agora, se você acredita em você, tem paz no seu coração, por que não fazer? Porque agora não é o momento. Tá, pode ser que economicamente não seja o momento, mas para Deus, se for o momento, será. Porque a gente vive pela fé, né? Quando começou essa história do Covid, eu fiquei parafusos, né? Eu falei, meu Deus, o que vai ser da gente? Porque os casamentos todos praticamente cancelados. Adiados para 2021. Aí eu falei, eu fiquei os 3 dias, assim, bem baqueada. Pensando assim, meu Deus, o que vai acontecer? Aí eu lembro que teve um rapaz que veio aqui na minha casa fazer um concerto da internet, uma equipe, na verdade. E meu marido e eu estávamos tensos, porque ele tem uma loja no shopping, né, aqui de Volta Redonda. Tudo fechado. Fechado, e eu também pensando, e agora, o que vai ser? E a gente nesse contexto aqui, e os rapazes estavam ali arrumando, a gente conversando sobre isso, e de repente no final do serviço entrou um rapaz aqui, e começou, da equipe, ele veio aqui só para encontrar com os amigos dele, e ele falou assim, vocês trabalham com o quê? E a gente conversando, a gente faz isso, aquilo, explicando. Eu tô muito preocupada, muito tensa. Aí ele falou com meu marido assim, olha, eu não entendi o que eu vim fazer aqui, mas agora eu sei. Eu vim aqui para dar uma palavra para vocês. Que quem sustenta vocês é o Senhor. Falou assim, quem dá é o Senhor. Então vocês não precisam se preocupar com nada. Porque vocês vão terminar esse Covid sem dívidas. Vocês vão terminar essa situação prósperos. E sabe, eu comecei a chorar. Porque foi tão forte. Coisa forte, né? Forte. Nossa, foi tão de Deus. Aí Deus me deu uma estratégia de fazer um kit festa, fazer uns bolos um pouco mais, um preço mais econômico, abaixar o valor para eu atender, porque eu vendo também para pessoa jurídica, né? E que eu pudesse atender a pessoa física, de repente, competir nesse mesmo valor. E foi o que eu fiz. E assim, na primeira semana do Covid, eu vendi 60 bolos, assim, na primeira semana. Glória a Deus. Falei, meu Deus, e aí eu comecei a viver uma situação que eu nunca tinha experimentado, de realmente você estar ali pela graça e por fé. E aí eu comecei toda semana a vender, até o rapaz que faz embalagem para mim, que faz caixa de bolo,
ele me ofereceu, olha, eu vou fazer um modelo novo para você de presente, que eu tô vendo que você tá comprando muita caixa agora. E a gente quer te atender, sabe, eu vi assim que o quadro. Ele também teve ali um porque ele foi abençoado. Prosperar, É. É verdade. Ele foi abençoado. E Deus é Deus. assim, né? A bênção não é só para você, ela é extensiva a outras pessoas. Que legal. Né? Muito legal. E isso foi acontecendo aqui na nossa cozinha. Então a gente está vivendo uma realidade que não é a realidade nesse momento. Por quê? Porque é a maravilhosa graça. Aleluia. Você tem que ter fé. Eu falo para vocês que estão aí vendo a live, a gente precisa ter uma visão de fé e de confiança no Senhor. E uma coisa assim muito importante, até hoje a Amanda, minha amiga, que está também aí participando, a gente estava conversando, eu falei, eu queria ver um sentido assim para a palavra idônea. Mulher, né, que Deus falou, dar-lhe uma ajudadora idônea. Deus nos capacitou com isso, com essa ferramenta. Eu posso só ler, pastora, que eu escrevi aqui? Claro, fica à vontade. Que o que significa ser idônea? É que se adequa, né? Serve perfeitamente ao propósito que se refere, que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos, para realizar determinadas tarefas, ela é apta e competente. Então, resumindo, a mulher idônea, né? Ela é adequada, apta, capaz, competente, confiável e conveniente. Então, dentro dessas, quem deu essa qualidade para nós? O Pai. Foi o Senhor que falou, eu vou te dar uma mulher, né? Falou, olha, eu vou chamar alguém aqui para te ajudar, uma ajudadora idônea. E existe uma força nisso. E nós mulheres precisamos tomar posse disso sobre nossas vidas. Nós podemos somatizar na nossa live. Você que ajuda a administrar o dinheiro do que entra na sua casa, os gastos que acontecem na sua casa. É você que ajuda o seu marido a prosperar. Incentiva seu marido. Se você está vendo que ele está, né? Tá dormindo ponto, né? Vai lá, olha, não, eu acredito em você. Vai, faz um curso, vamos fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida. O que eu posso fazer para te ajudar? Somatiza. É uma soma. Nós não é uma competição. É uma soma. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Tanto o filho quanto a filha, né? Aqui em casa sempre meu filho às vezes é preguiçoso, né? Aí deita ali no sofá. Aí eu falo para ele, olha só, mulher não gosta de homem preguiçoso, tá? Porque homem não pode ser preguiçoso, que homem preguiçoso é terrível, né? E eu falo isso, é um defeito que a gente precisa lutar contra ali, né? Se for da natureza, tem que tirar fora, né? Lançar fora, né, pastor? Aqui em casa também. Tem já 5 anos, mas já tem obrigação. Na hora que o marido toda quer fazer, eu falo, não é para você fazer, é para deixar um ditado. Ele tem que fazer. Porque precisa entender que essa responsabilidade, né? É verdade. E é lógico que nós não somos perfeitas em tudo, nós não vamos fazer sempre tudo certo, mas a gente tem, eu acho que a gente tem que ter um coração que quer sempre fazer o melhor. Eu falo que assim, às vezes a pessoa pensa assim, será que se você sente culpa no seu coração, eu falo isso que é o Espírito Santo, ele te mostrando, olha, não foi legal isso, não é legal. Então, que bom que a gente tem a presença de Deus na nossa vida para nos discernir aquilo que é certo e errado, corrigir. Amém. Né? Então, no meu trabalho, na realidade como empreendedora, trazendo isso para a realidade como empreendedora, sempre que tem assim algum cliente que possa vir ficar insatisfeito, alguma coisa que eu possa, não, isso não foi legal, não cumpri um prazo, não foi do jeito que eu esperava, a gente precisa ter esse diálogo aqui, olha, vamos rever isso aqui. E assim também na nossa família, no nosso contexto do lar. Existem muitas mulheres, eu estava até falando com vocês ontem, né? Que se sentem culpadas pelo fato de trabalhar e ter que deixar o filho. Ai, nossa, eu não tenho tempo pro meu filho. E aí ela fala tanto isso que o filho daqui a pouco tá repetindo, né? O filho mesmo fala, mãe, você não tem tempo para mim. Tem criança de 2 anos, 3 anos, dizendo pra mãe que a mãe não tem tempo. Aí ele tirou isso da onde? Da boca da própria mãe que falou isso.
né? Então, se você, uma mãe feliz, ela torna o lar dela feliz. Se você é feliz trabalhando, trabalhe. Não fique com sentimento de culpa. Passe essa alegria para os seus filhos, essa alegria do que você faz, de quem você é para sua família. Amém. Porque uma mulher infeliz, ela torna o lar dela infeliz. É verdade. E se é importante para você trabalhar, trabalhe com alegria. Não importa quanto você ganha, não importa qual é a situação. Porque às vezes hoje você está trabalhando porque você precisa somar com seu marido. Você às vezes vai precisar deixar seu filho com a avó, com uma tia ou na creche. E você precisa entender, a mulher precisa entender que isso não é destruir o filho. Pelo contrário, ele entender a realidade do contexto familiar dele, que ele vive, que essa criança vive. Amém. E você se colocar numa posição que não é porque você não ficou 12, 16 horas do seu dia ali com seu filho, que você é uma mulher, que você é uma mãe menos mãe do que uma mãe que está ali o dia inteiro. Não é isso que te torna mãe. Às vezes o estar o dia inteiro não faz de ninguém mãe ou pai. Porque às vezes está o dia inteiro e não está mesmo. Exatamente. Isso. Pode falar. Eu vivi isso, né? Meus pais sempre trabalhavam. Uhum. Praticamente a gente ficava meio período sozinhos em casa, assim, 10 anos. Isso. E meus pais sempre passaram isso, tipo, trabalho, porque é preciso, casal, que vocês precisam. E eles sempre passou isso pra gente, que o trabalho é importante. Né? É importante, mas a gente recebia amor, a gente sempre tinha um momento com eles e a gente nunca se sentiu, porque tem muita gente que fala, ah, mas meu pai deixava sozinho, ficava babaca, não sei o quê. E realmente, por essa questão dos pais ficar falando, ah, eu não tenho tempo para meus filhos. E como os pais passam como isso, né? Meus pais sempre passavam diferente. Olha, eu preciso trabalhar, mas tem um tempo que eu tenho com vocês, mas eu preciso trabalhar. E isso eu aprendi, né? Que realmente foi um momento importante, mas que a gente não foi feliz. Eles trabalhavam, a gente vivia bem, nossa família, com meus pais, que todos são casados, tem uma família abençoada. Os 3 filhos trabalhadores. Trabalham, então eles sempre ensinaram. Então é muito importante essa questão de mostrar, né, para o filho que é importante, que é preciso. É verdade. Exatamente, isso é muito importante, a gente forjar o caráter dos nossos filhos até nesse ponto, e ensinar os nossos filhos a nos admirar, porque a gente precisa ensinar, não, olha só, sua mãe é uma mãe trabalhadora, ela cuida da casa, de auxiliar, porque o cuidar da casa não é só ir lá e vou arrumar a cozinha, vou fazer a comida, de repente se você tem alguém que te ajude, você ensinar essa pessoa a cuidar, você administrar essa adequação, esse cuidado com o seu lar, é um papel seu, da mulher, né? É verdade. E você fazer isso com qualidade, você ter tempo de qualidade com seu filho, porque eu falo assim, eu sempre tenho conversas muito profundas com os meus filhos, porque eu entendo, ensinar o filho a pensar, olha, você precisa pensar nisso, porque eu não escuto assim dos meus filhos, minha mãe não tá, nossa, minha mãe não tá em casa, minha mãe não participou. Eu sinto, pode ser que em alguns momentos eu tenha falhado nesse sentido de poder dar mais atenção, mas eu tô sempre incentivando a admiração deles por mim, pela família, pela importância do quanto que isso me faz feliz. Porque talvez se eu tivesse aqui prontamente, totalmente voltada só para casa, esse ambiente, eu não estaria feliz, honestamente. Porque essa não seria a Gláucia, essa não seria eu. Não seria eu. E é importante a gente dizer quem nós somos para os nossos filhos sem essa culpa, sem carregar essa culpa. Então, mulheres, né, não se sintam culpadas. Nós somos mulheres maravilhosas. Somos mulheres que conseguem somar no lar, somar no trabalho. E cada uma tem uma realidade, né, Gláucia? Igual uma pessoa colocou aí, a Janete, eu me senti culpada, mas era a situação. Tinha que trabalhar, né? Muitas são mães solteiras, né? E aí tem que trabalhar, e aí vai se sentir... Não, use aquele tempo que você tem para ensinar o seu filho no caminho, leva para a igreja, conversa, né? Incentive, esteja junto. Eu acho assim, às vezes a gente acha que não, mas é criança pequena. A gente voltou com os cultos essa semana, mas não pode criança abaixo de 12 anos. 12.
E o Tito tá arrasado. Tito domingo chorou, o Tito tem 5, né? Ele chorou desconsolado. Ele- e aí hoje eles estavam preparados, eu ia deixar eles na casa de uma pessoa, mas aí o pastor Tiago falou assim, não, fica você hoje com eles, pra gente ver esse primeiro culto, como é que vai ser a volta. Uhum. E minha filha, como eu não vou para a igreja? Eu não vou para a igreja, mãe. Tadinho. E às vezes a gente acha que é uma criança, né? E a gente precisa entender, né? Ensinar realmente o que você falou é verdade, ensinar, dar valor àquilo que você faz para que a criança, que os seus filhos deem valor também, né? Exatamente. É importante que para a gente se sentir valorizada, a gente precisa ensinar aos nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta, valorizar aquilo que A você gente faz. faz. É Aquilo que verdade. você faz. Porque pode ser que para alguns não tenha muita importância, mas para você tem total importância. Tem total. Eu entendo hoje, eu tive uma conversa um tempo atrás, estava até falando com a pastora Caueli, né? Nosso tempo tá quase, viu? Tá quase. Eu achei que eu ia Viu? ficar, Eu ó. falei que ia passar rapidinho. E a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, pastora, eu não me vejo hoje num contexto de uma mulher que não trabalha, de uma mulher que não produz alguma coisa. Eu preciso produzir. Isso me traz vitalidade, me traz felicidade, me traz alegria. Sim. E eu vejo, assim, é tão legal, assim, quando algo especial acontece, que eu mostro para o meu esposo, eu falo, olha, o que aconteceu? Eu mostro para ele uma mensagem, alguma coisa que eu recebi, algum carinho. E eu vejo, assim, o quanto de orgulho ou de alegria ele demonstra no olhar, né? Nossa, Sim. eu fico tão feliz porque eu vejo, assim, que eles se sentem orgulhosos. Sim. Isso é muito bacana, as Importante. pessoas, É verdade. exatamente, a sua família vê aquilo que você quer transmitir, Amém. realmente. Glaucio, muito obrigada por ter participado conosco. Obrigada. Que bom testemunho, né? Porque as pessoas veem que hoje você está vivendo plenamente a graça do Senhor, como você falou, Amém. Deus te deu uma estratégia, né? Em uma semana vender 60 bolos, vou te falar. Deus, olha, Deus na causa. Como diz o povo aqui em Goiás, aqui, Deus purinho. Deus purinho. Deus por isso. Mas assim, mas também ver que no meio dessa caminhada houve um fracasso, mas que você também teve medo, mas entendeu que era um momento de Deus, teve que persistir e levantou e continuou, e Deus tem sido fiel com você. Glória a Deus. Você pode orar por nós rapidinho? Orar por vocês? Por nós, todas nós mulheres que estamos assistindo aqui. Tá. A minha Tá mãe bom? mandando beijo pra mim. Mamãe, te Tá. amo. Minha mãe, Mamãe, te amo, amiga. aleluia. Te amo todos Todo um monte vocês. de amigas aí. Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer por mulheres tão capazes, mulheres tão surpreendentes, mulheres tão cheias da tua palavra, do teu amor, e que entendem, Senhor, que tem muito mais a oferecer para as pessoas do que simplesmente o servir. O servir é importante, o servir é do Senhor para nós. Mas nós somos dotados da tua inteligência, da tua competência. O Senhor nos capacitou quando nos criou, e nós te agradecemos por isso. Que o Senhor possa levar a cada coração, a cada mulher que está aí assistindo essa live, Senhor, as que também não puderam, mas que o Senhor possa abençoar, tirar toda a culpa do coração, todo o sentimento de eu não deveria estar fazendo assim, eu deveria estar mais fazendo de outra forma. Senhor, em nome de Jesus, que elas sintam paz no coração delas, a paz que excede todo entendimento seja no coração de cada mulher. Que elas se sintam capacitadas pelo Senhor, porque o Senhor é que nos ungiu, é que nos criou. Nós te agradecemos por isso. Obrigada pela obra-prima da tua criação, Senhor. Nós te amamos. Amém. Aleluia. Amém. Glaucia, Amém. muito obrigada. Muito Obrigada a vocês pelo convite. Um beijo à igreja de Formosa. Formosa, isso Formosa. mesmo. Eu fico muito feliz, fiquei muito grata com o convite, muito lisonjeada. Olha, eu ouvi hoje à tarde assim, uma pessoa falando assim para mim, nossa, eu tô tão ansioso para assistir essa live. É mesmo, foi mesmo. Eu quero tanto conhecer quem que é a Glaucia. Isso assim, isso não é pra gente falar, né? E então eu tenho certeza que vai edificar, nos edificou muito, você pode ter certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe.
Amém. Tchau, tchau. Viu? Um beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Deus Tchau. abençoe. Queridos, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Glória a Deus pela vida de todas, de Glória a Deus. Formosa, de Planaltina, muita Volta gente de Redonda. Volta Redonda. E a Mari, ó, a Mari, que é a parceirona dela aí. Glória a Deus, viu? Pela vida de todas vocês. Semana que vem temos Pastora Cláudia. Vai ser uma Tá bênção. bom? Pastora Cláudia vai falar sobre educação, formação e educação por princípios cristãos, tá? E às vezes a gente fica tão perdido nesse tempo, né? Então, beijo para todos. Marcela conseguiu assistir, né? Foi muito maravilhoso realmente testemunho, Suede, um abraço. Tayana, Lohane, saudade de você, não estava acompanhando a gente mais nas lives, né, Lohane? Saudade de todos, um beijo para todas. Deus abençoe, uma boa noite. Tchau, Paz. tchau.